Momento da Palavra com o pastor Jeremias Lima. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida. Meus amados, nesse momento nós estaremos fazendo a leitura bíblica no livro de Efésios, carta do apóstolo São Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 3, versículo 19. E o texto diz assim: E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Meus queridos, quando Paulo escreve à igreja em Éfeso, o título do livro de Éfeso é o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo. E o amor causa essa união. Então, o apóstolo, nesse versículo que nós lemos, ele fala sobre três coisas importantes. Primeiro, conhecer o amor de Cristo. Segundo, ele diz que esse amor ele excede todo o entendimento. E ele diz para quê? Para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. É interessante que ao se enchermos de Deus, nós venhamos ser cheios de toda a plenitude de Deus. Há coisas na vida que nós desejamos e não podemos. Por exemplo, muitos de nós desejamos ter uma alta conta bancária, mas há impossibilidade. Muitos de nós desejaríamos ter uma linda Ferrari, o carro do ano, o último modelo. Mas isso está impossível porque custa caro, tem um preço. Mas a plenitude de Deus não. Foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus. Jesus conquistou e nos oferece gratuitamente pela sua graça. Por isso o apóstolo Paulo diz, conhecendo o amor de Deus. É esse amor que nos disponibiliza, porque ele excede todo o entendimento. E ao conhecer esse amor, nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. Mas no tempo da palavra, eu quero ainda compartilhar e conversar com você sobre como manifesta o amor de Deus através da história, através da Bíblia. E eu queria falar sobre três formas deste amor. O amor paterno, o amor paternal de Deus, o amor maternal de Deus e o amor pastoral. Esse amor que nos vem como forma de cuidado. Deus cuida de nós e Ele cuida porque ama. E Ele ama e prova isso cuidando de nós. Quando nós lemos para falar sobre o amor paternal, um pai ama o filho. E um pai ama o filho incondicionalmente. O filho não precisa de ter um motivo para ser amado pelo pai. Existem pais que ao acordar de madrugada levanta para ver no berço se o filho está respirando. Será que ele está respirando? Ele olha para o filho recém-nascido no berço e você, de repente, está me ouvindo aí e está se identificando com isso, né? Você é um desses que levanta, vai no berço olhar para ver se o filho está dormindo. Será que ele está respirando? Ele está sonhando? E alguém usa aquela frase, está sonhando com os anjinhos, porque está sorrindo. O pai ama o filho incondicionalmente. Esse amor paternal de Deus é incondicional. Deus nos ama porque escolheu nos amar. Deus te ama. E quando nós olhamos esse amor paternal, Jesus diz em suas palavras, livro de Lucas, capítulo 11, versículo 11 e 13. Qual é o pai de entre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Meus irmãos, eu me emociono toda vez que falo da palavra de Deus, porque falo no que creio, no que acredito, no que eu sei que é poder. E quando Jesus fala isso, ele está dizendo mais ou menos assim, vocês que são maus, vamos substituir essa palavra mal por pecadores. Podemos colocar também imperfeitos. Vocês que são imperfeitos.
Vocês que são pecadores, jamais daria por pão uma pedra, jamais daria por ovo uma serpente. Imagina o vosso Pai Celestial, que é perfeito, que é santo, que habita nas luzes inacessíveis. Se o amor de um pai pelo filho é grande, imagina o amor de Deus por você. Deus te ama tanto, Deus te ama como um pai ama o filho. Portanto, não importa a situação que você esteja agora, Deus fala contigo e te diz, eu te amo, e eu te amo com amor paternal. De repente, nessa época de festa carnal, de festa mundana, você está meio perdido, solitário, pensando o que faço? Será que Deus me ama? Será que Deus não me ama mais? Deus te ama, e Deus te ama tanto, Deus te ama incondicionalmente e com amor paternal. Quando nós lemos livro de Salmos 103, versículo 12 e 13, o salmista diz, assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai, olha o pai aí de novo, se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Oh, maravilha de Deus! Deus te ama tanto, e Ele te ama e através da mensagem da cruz, através do sacrifício na cruz do Calvário, através do sangue derramado, Ele lavou os seus pecados, Ele purificou as suas iniquidades e te chama para pertinho dEle. Ele diz, eu te amo, e eu te amo incondicionalmente. Eu te amo como um pai ama o filho. Mas existe também o amor materno. E a gente sempre vê Deus como pai, mas eu quero te mostrar um Deus mãe. É um Deus mãe. Olha o que diz no livro de Isaías 66, versículo 13. Como alguém que é consolado por sua mãe, assim eu consolarei você. Quando fala da mãe, a Bíblia já fala do consolo. A imagem que a Bíblia nos traz é de um pai protetor, mas de uma mãe consoladora. É um Deus que se apresenta com amor materno quando a filha chega em casa chorando, quando o filho chega em casa chorando. O pai bate na cabeça, dá alguns conselhos, fala, força, filhão, força. Mas a mãe não, a mãe diz, chora aqui, filho, deita no meu ombro, chora. Deita aqui no peito da sua mãe, chora, porque a mãe protege, a mãe oferece consolo para o filho. E aí Deus está dizendo assim, do mesmo jeito que a mãe consola, oh, aleluia, do mesmo jeito que a mãe consola o seu filho, Deus está dizendo, eu também quero consolar você. Eu falo com pessoas que estão de diversas formas, diversos sentimentos, e Deus está falando com você agora. Abra o seu coração, deixa o Espírito de Deus tomar conta dele. E entenda que, assim como a mãe consola o filho, Deus agora quer te consolar. Ele quer te oferecer o ombro, te oferecer o peito e dizer, deita aqui no meu colo, eu quero te acalentar. Olha o que diz o livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15 e 16. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Pode? É uma pergunta. É difícil uma mãe que gerou, que segurou 9 meses o filho, ela se esquecer desse filho ao nascer. É difícil. A exceção não é a regra. A regra é que é quase impossível isso acontecer. E o Senhor pergunta, pode isso acontecer? Aí vem a resposta, mas ainda que esta se esquecesse, ele diz, contudo, eu jamais me esquecerei de ti. Versículo 16, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. A mãe pode esquecer o filho, ainda que é impossível, é difícil, mas pode acontecer dela esquecer o filho. Mas aí o salmista Davi disse, ainda que meus pais me abandonarem, ainda que todos os meus amigos me desampararem, o Senhor Deus jamais me desamparará. Deus diz, ainda que a mãe esqueça, o meu amor materno é o mais forte, ele é maior, eu jamais me esquecerei de ti. E ele diz, porque eu tenho gravado você na palma da minha mão.
Isso é curioso, né? Porque lá na cruz, Jesus Cristo foi imolado por nós. E a maior prova de amor foi ele dizer: eu jamais me esquecerei de ti, meu filho. Esse é o amor maternal. É o amor de uma mãe que não esquece o filho. Mas nós temos também o amor pastoral. Porque a Bíblia, no capítulo 10 de João, fala que existe o pastor e existe o mercenário. O pastor ama a ovelha. O mercenário ama a lã da ovelha. O pastor ama ganhar almas. O mercenário ama ganhar dinheiro. O pastor ama um sorriso, um choro de arrependimento. O mercenário ama um sorriso e um choro por uma conta bancária bem alta. O mercenário não ama a ovelha, mas ele ama o que a ovelha pode lhe oferecer. Mas o pastor ama a ovelha acima de todas as coisas. E quando eu falo do amor de Deus, do cuidado de Deus, o cuidado pastoral, eu lembro-me de João 10 que diz: eu sou o bom pastor. E olha que interessante Jesus falando: e eu conheço as minhas ovelhas. Que coisa linda, Deus te conhece. De repente na sua igreja, a sua igreja é grande, de repente na sua faculdade, no seu bairro, na sua cidade, muitas pessoas não te conhecem, mas Deus te conhece. Deus te conhece por dentro e por fora. Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu telefone, Deus sabe o seu sentimento, Deus te conhece por completo. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecida. Deus conhece os que são seus e os que são de Deus conhecem a Deus. Que coisa linda! E ele diz mais: assim como o Pai me conhece a mim, também eu o conheço, o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Esse é o bom pastor, é o pastor que dá vida pelas ovelhas. Olha o que diz no livro de Isaías 40, versículo 11. Como pastor apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço, e as que amamentam guiará suavemente. Esse é o retrato do pastor, do bom pastor, porque o bom pastor apacenta o rebanho, isso é o grupo. Ele coloca nos braços os cordeirinhos. Quem são os cordeirinhos? São aqueles novos crentes que não têm força, não conseguem caminhar com os demais, não conseguem correr. Então ele carrega nos braços e diz: vem, você ainda é um cordeirinho, e carrega no seu regaço. E aqueles que amamenta, os que amamenta, ele guia suavemente, ele guia suavemente. Aí a gente lembra do Salmo 23 que diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele vai nos guiar mansamente às águas tranquilas, ele vai refrigerar a nossa alma. Esse é o amor pastoral de Deus. E encerrando a nossa palavra, eu não posso me esquecer que Jesus fez um convite. E esse convite eu quero estender a todos vocês que estão me ouvindo. Eu falo com pessoas de diversos lugares e diversos ambientes. Você pode estar me ouvindo dentro de uma penitenciária, dentro de um CDP. Você pode estar me ouvindo dentro de um hospital e dizer: Senhor, todos me esqueceram, dentro de um asilo. Pode estar dirigindo no carro, a caminho do trabalho, de volta do trabalho. Você pode estar ouvindo até debaixo de uma ponte. Não importa aonde você esteja me ouvindo. O Senhor diz assim: vinde a mim todos, 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 todos que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para as vossas almas. Se o mundo te disse não, se as portas se fecharam para você, atenda o convite de Jesus agora, abra o seu coração agora e diga: eu quero o Senhor. Só basta essa sua fala: eu quero o Senhor, e Jesus vai entrar na sua vida e mudar a sua vida completamente. Ele cuidou de nós no passado, Ele cuida de nós no presente, Ele cuidará de nós no futuro. Apocalipse capítulo 7, 17 diz: porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará, é futuro, e lhes servirá de guia para as fontes das águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, toda lágrima. Deus abençoe a você, meu amigo. Abra o seu coração e faça essa oração e diga: Senhor, eu quero abrir o meu coração para Jesus.
Eu quero aceitar a mensagem da cruz, porque a mensagem da cruz salvará a sua alma.